com os nossos dados bancários, que é Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é conta de pessoa jurídica, e a nossa conta corrente é 1069, dígito 7, em nome da Assembleia Cristã Livre. E a nossa chave do Pix é ofertas, no plural, @aclivre.com. Ofertas, @aclivre.com. Finalzinho de mês, estamos agora convocando a Irmandade para nos ajudar com as ofertas, com as coletas, para que nós consigamos sanar, finalizar alguns compromissos de final de mês. Até dia 10 agora nós temos um pouquinho mais de R$10.000 de compromisso a serem pagos, já oriundos da abertura da igreja, já das despesas do dia a dia, que são, irmãos, inerentes aqui do funcionamento da igreja, também da live, de equipamentos, ainda há mais equipamentos que precisam ser comprados. Precisamos da colaboração da Irmandade. Eu tenho uma absoluta certeza que o Senhor tocará nos corações e que também saberá como retribuir na vida de cada um. Esforcem-se, irmãos, por favor, e nos ajudem nessa parte, para que também o nome de Deus possa ser glorificado, amados. E o Senhor é aquele que desde o céu derramará a sua bênção. Então, a nossa chave do Pix, é o nosso e-mail, ofertas@aclivre.com. ofertas@aclivre.com. Vamos agradecer a Deus pelas ofertas? Vamos fazer uma oração. Deus eterno e santo, te damos graças pela contribuição e as ofertas que o teu povo tem feito em prol da tua obra, e tenho certeza que o Senhor de desde o céu tem recebido como incenso de suavidade diante de ti. Senhor, queira retribuir a cada um com as tuas bênçãos, alcançando a vida, a família, a mente e o coração de todos. O Senhor é aquele que tem nas suas mãos as ferramentas adequadas para trabalhar, e ao seu tempo chegará até nós também a tua bênção, a tua graça, e o nosso coração se alegrará, e nós seremos sempre muito gratos ao Senhor. Receba no céu a nossa gratidão e a nossa oferta, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que vive para sempre. Amém e amém. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos achar a palavra aqui, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que está no livro do profeta Ezequiel, uma palavra bem conhecida, mas foi a palavra que o Senhor pôs no coração. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, nós leremos do verso 1 ao verso 14. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14. Tudo certo? Vamos lá? E veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E me disse: Profetiza ao espírito. Profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu.
E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Só até aqui, amados irmãos. Amém, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, mas essa noite, como todas as outras, o Senhor tem mandado a nós a sua palavra. É uma missão não tão fácil a de estar aqui toda noite pregando a palavra. Tem a tribulação do dia, tem os problemas, as nossas preocupações, e aí chega o momento do culto, precisa clamar o sangue do Senhor Jesus, e não tenham dúvida, Deus manda a palavra por amor à sua igreja, para não deixar a igreja de Deus vazia, não deixar a sua igreja perecer. Mas graças damos a Deus que ainda assim o Senhor não nos tem deixado e tem sempre estendido a sua mão e dado a porção necessária para que sejamos nutridos pela palavra. O povo de Israel passou por muitas tribulações, por muitas guerras, muitas provações que vieram para os ensinar a valorizar a bênção de Deus. Por quê? Esse povo sempre foi um povo abençoado, sempre foi um povo que se comunicou muito com Deus, que tinha entrada direta no santuário de Deus, no sentido de receber visão, receber milagre. Santo Deus! Então, irmãos, normalmente, quando as coisas vêm muito fáceis, elas costumam ir muito fáceis também. Todos nós sabemos disso. O que vem fácil, vai fácil. E o povo de Israel não foi diferente, queridos. Eles tinham essa facilidade, esse amor de Deus genuíno e gratuito, não era nenhuma preferência, mas era o coração de Deus neles. E eles tinham dificuldade de entender isso, tinham dificuldade de valorizar isso, e transgrediam, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus estava sempre junto deles, mas esperava deles também uma firmeza espiritual maior. Então, por conta disso, eles entravam em alguns embaraços e se viam em grandes tribulações. E já diz o Senhor a nós por essa palavra. Talvez você esteja passando por algum momento difícil, porque você deixou de observar o tamanho do amor de Deus pela tua alma. E talvez tenhamos transgredido em algum momento, e isso entristece a Deus, e não que Deus seja um Deus rancoroso, a palavra fala um Deus iracundo, não, um Deus bravo. Ele simplesmente se afasta um pouquinho e deixa que tenhamos a resposta, a reação das ações que tomemos, ou que tenhamos tomado. E o Senhor vem já por essa palavra, nesse momento, dizer: lembra-te, a mesma porta pela qual você passou e te fez entrar nesse momento de aflição, é a mesma porta que você deve tomar para sair. Pensa nisso. Começou alguma coisa e viu que ela está te levando por um caminho diferente, termina. Começou a se relacionar com alguém e está vendo que está te levando por um caminho diferente, encerra. Começou um negócio, fecha, se for necessário. Mas, irmão, isso não é maldição, voltar atrás? Não, irmão, isso é sabedoria de Deus. Isso é sabedoria de Deus. Maldição é ficar dando murro em ponta de faca e matando a tua alma de beliscão. Glória ao nome do Senhor. E o que houve, irmão, com o povo de Israel? Eles se viram uma hora aprisionados, outra hora adoecidos, outra hora em conflito, outra hora em guerras. Os irmãos já viram um ditado que diz que pai rico, filho nobre, neto pobre? Era mais ou menos isso. O Filho de Deus viria mais adiante passar por aquela terra. Então havia um prenúncio de coisas grandes. Meu Deus, grandes profetas, grandes reis, grandes homens, grandes mentes da humanidade estiveram naquele lugar, junto daquele povo, e eles não foram capazes de absorver. Irmãos, isso se reflete aqui na nossa nação. Não falando intelectualmente, mas o Brasil é uma nação. Se você plantar feijão na pedra, ele dá. Se você puser um punhadinho de terra, assim, em cima do asfalto, e puser um feijão, daqui a pouco tem um pé de feijão ali. A terra é boa, a água é boa, o clima é bom, o povo é bom. E às vezes, Deus já deu uma palavra dessa o ano passado, às vezes nós amaldiçoamos a nossa nação, amaldiçoamos, o nosso governo, amaldiçoamos a nossa igreja. Irmão, você tem liberdade para cultuar. Se você pegar uma tenda e montar na praça, você pode fazer culto, você pode falar de Deus no trem, você pode falar de Deus no ônibus. Irmão, nossa terra é uma bênção. E o povo de Israel não reconhecia isso, não é, irmão Cosme?
Eles não reconheciam que eles tinham tudo. E às vezes, irmão, nós precisamos olhar um pouco para as nossas mãos e ver aquilo que Deus já nos pôs nas mãos. Foi a palavra que Deus mandou esses dias sobre o trabalhador da última hora, a parábola dos trabalhadores. Ver o que Deus já te pôs nas mãos e dizer, Senhor, já tem alguma coisa aqui, já tem mover de Deus aqui. Mas esse inconformismo pode atrair a ira de Deus sobre nós. Glória ao nome santo do Senhor. Glórias a Deus nas alturas. As igrejas foram fechadas na pandemia, certíssimo, precisava para preservar o povo, para manter o isolamento social. Agora vem fevereiro, carnaval num monte de lugar. Como esse povo quer a bênção de Deus. E não é porque é carnaval, é porque é uma grande aglomeração, um grande número de pessoas. Meu irmão, o que isso tem a ver com a palavra? Ingratidão. Estamos agora assim, ó irmão, saindo do atoledo, saindo da água que nos estava afogando, e nós vamos mergulhar de novo, e nós vamos fazer de novo. Então, às vezes, o Senhor está lá dando uma bênção e nós jogando fora, dando uma bênção e nós jogando fora. Aí Ele encurta a mão, ele encolhe a mão, e fala, não, enquanto você não valorizar, não posso desperdiçar. Você não é um pai que faz isso, irmão Cosmo? Nós não fazemos isso com nossos filhos. Se você não valorizar, não tem mais, está cortado, está cessado por enquanto. E isso aconteceu com o povo de Israel. E a humilhação desse povo, a oração desse povo. Entretanto, irmãos, fazendo aqui um parênteses, da mesma forma que eles se afundavam no pecado, no erro, na ingratidão, quando as coisas apertavam, eles sabiam recorrer ao Senhor. E oravam, e faziam sacrifício, e faziam ofertas, e clamavam, e chamavam por Jesus, por Deus, até então eles não conheciam Jesus, e o Senhor vinha até eles com mão forte, porque Deus é um Deus perdoador, é um Deus de graça. Então eu quero convocar a igreja essa noite por esta santa palavra. Vamos levantar um clamor em favor da nossa vida, da nossa família, para que esses ossos secos, como essa palavra que veio a Ezequiel, os ossos secos a porta de emprego fechada, os ossos secos dessa tua doença, os ossos secos desse teu problema em família, os ossos secos, enfim, dessa dificuldade que você está enfrentando, eles possam ser colocado neles carne, pele, nervos, vida. E acima de tudo, o Espírito de Deus. Então clama pela porta de emprego do teu filho, clama pela libertação da tua casa, clama por aquilo que você espera do Senhor. E quando acontecer, lembra-te de que tudo vem de Deus, e que ao Senhor ninguém pode enganar, irmão. O problema não é que vai ou não vai na igreja, o problema é que fazemos de Deus uma prateleira de supermercado. Eu vou lá, pego o que quero e vou embora, e a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está dando ordem aos ossos secos da tua vida, seja onde for, seja da maneira que for, seja qual a dificuldade for, em que grau for, o Senhor está dando ordem, haja vida no nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Glória a Deus nas alturas, haja o mover de Deus na tua casa, haja o mover de Deus na tua família, hajam portas abertas, tem promessa de Deus por essa palavra, não é morte, é vida. Não é derrota, é vitória. Tem uma promessa de Deus sobre a nossa cabeça, irmãos. E se nós sairmos ou saímos dos desígnios de Deus, você vai e a promessa fica, porque ela não muda. Você está caminhando e a promessa está sobre a tua cabeça. Ela tem um caminho a seguir. Se você desvia, ela vai indo embora e você vai caminhando para longe. E você se distancia dela. Sai da proteção de Deus. Senhor, tem um chamado na tua vida. Senhor, tem um propósito na tua vida. E se você sai dele, você sai também da bênção de Deus sobre a tua cabeça. E sai debaixo da maior de todas as bênçãos, a coroa da vida eterna. A salvação, a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, abre a tua boca, glorifica a Deus aí agora. E diz, Senhor, eu estou debaixo da proteção da tua santa palavra. Estou debaixo da tua bênção, estou debaixo do propósito, canta Jesus, estou debaixo da oração, estou debaixo daquilo que Deus me tem prometido. Irmão, sabe o que Deus mostra? O Senhor está derramando agora uma chuva de bênção sobre essa nação, sobre o nosso país.
E o Senhor manda profetizar essas palavras aqui, irmão. Deixa eu encontrar de novo para ler aos irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aqui diz o Senhor: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Está como a nossa nação. A política uma bagunça, a saúde uma bagunça, a educação uma bagunça, porque todos viemos de uma grande tribulação e ainda estamos atravessando essa pandemia terrível que desolou toda a terra. Glória ao nome do Senhor. Mas, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eu que abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel. E sabei que eu sou o Senhor quando abri a vossa sepultura, e vos farei sair dela, glória ao Senhor. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Então, irmão, o que quer dizer essa sepultura? É quando já enterramos os nossos sonhos, aquela faculdade, aquela viagem, aquele projeto, aquele propósito, veio a pandemia, acabou com tudo, encerrou tudo. O Senhor te diz por essa palavra, eu ressuscitarei os teus sonhos. Eu ressuscitarei os teus projetos. Glória ao nome do Senhor. Agora clama a Jesus de toda a tua alma. 2022, eu vou fazer a roda girar a teu respeito. Glória ao nome do Senhor. Não tenha medo, vai lá, faça a matrícula. Não tenha medo, vai lá, lança o propósito. Não tenha medo, manda o currículo. Eu porei a minha mão, diz o Senhor. Quem olha o vento não semeia, quem olha o tempo não cega, não colhe, vai em nome do Senhor dos Exércitos. E aquele que contigo fala é o que garante a sua palavra, dizendo, eu cumprirei a minha palavra na tua vida. Ó povo, glória ao Senhor de Israel, ó povo dessa nação tão grande, da onde você está aí nos assistindo de outro lado do mundo, o Senhor te alcança onde você estiver, e te diz, eu sararei a tua terra. E acima de tudo, porei sobre vós o meu Espírito Santo, que é a maior de todas as dádivas. O Espírito Santo não vem só, ele vem com discernimento, ele vem com cura, ele vem com graça, ele vem com libertação, ele vem com unção, ele vem com milagre, ele vem com mão poderosa. Ele é uma junção de bons sentimentos de Deus para nós. É sombra para o calor, glória ao Senhor. É sombra para o calor, é calor para o inverno, para o frio, é cobertor para o frio, é água para o sedento, é comida para o faminto, é carinho para aquele que está carente, é alegria para o que está triste. Então receba em nome de Jesus o Espírito Santo. Santo é o Senhor. Aí onde você está agora, receba em nome de Jesus esse amor maravilhoso que te alcança, e profetiza aí para os ossos secos da tua casa, você vai ficar de pé no nome de Jesus. Você levantará, você voltará à tua terra, que aqui representa aquele sonho, aquele projeto, aquilo que você começou e se afastou. Lembra? A bênção continuou e você se afastou dela. Mas o Senhor hoje te traz de volta, fala, fica aqui, debaixo da minha bênção, debaixo do meu pavilhão, no oculto do meu tabernáculo, tu estarás seguro e escondido de todo o mal e da aparência do mal também. Então, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos traz essa boa e santa palavra para colocar na igreja de Deus esse coração aberto, esse coração sincero diante do Senhor, mostrando à sua igreja que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, que a palavra de Deus é santa e pura, que a palavra de Deus se cumpre a seu tempo na vida daquele que crê no Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs queridas, sejamos cheios dessa graça, dessa palavra, sejamos cheios do amor de Deus em nós, e pode ter certeza de uma coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Então coloca aí, eu creio, Senhor Jesus. Cada irmã coloca 20 vezes no comentário aí, eu creio, Senhor Jesus. Profetiza para você, eu creio, Senhor Jesus. Eu creio, eu já posso sentir que alguma coisa está sendo formada em mim, eu já posso sentir que estou recebendo alguma coisa de Deus. Aquele sentimento ruim parece que já foi embora, aqueles pensamentos de morte, de derrota, já não os vejo mais, já não os sinto mais. Isso é Deus criando alguma coisa nova.
É Deus gerando alguma coisa nova na tua vida. Então seja animado por esta palavra, creia nela e você verá o quanto Deus está trabalhando ao teu favor. Guardemos a boa palavra, Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus.